Você já parou para pensar que algumas coisas só são o que são por conta de eventos simples que aconteceram do nada? Hoje nós vamos falar sobre quanto a influência de eventos insignificantes, entre aspas, podem mudar toda uma linha que já era traçada ou imaginada, e como o resultado disso se resume a uma só palavra: caos. Olá NPCs, eu sou o Padrinho e hoje vou falar do efeito Butterfly. Antes de falar sobre borboletas overpowers, matemáticos putos com Newton e o peso de uma pena afetando a previsão do tempo, gostaria de pedir seu like e sua inscrição para poder continuar criando conteúdos que gerem valor a todos nós. É porque é sempre bom ter uma pulga atrás da orelha. Antes de começar aqui, gostaria de deixar claro que esse vídeo se apoia bastante na boa e velha causa e efeito. Dito isso, vamos ao grande show. Teoria do caos. A teoria do caos diz que mudanças pequenas no decorrer de um determinado evento podem gerar mudanças profundas no futuro, o que tornaria o sistema que estava sendo analisado caótico e impossível de ser previsto. Como surgiu a teoria do caos? Antes da teoria do caos, o mundo seguiu bastante as leis de Newton, e essa lei dizia que, ao saber o estado atual da matéria, podemos prever seu comportamento no futuro. Mas será que tudo é mesmo previsível? Os matemáticos da época tinham suas dúvidas. Havia um forte questionamento sobre essa possibilidade de prever o comportamento de algum material no futuro. E esse questionamento, que vinha de grande parte dos matemáticos, gerou uma analogia interessante de usar para definir o argumento deles. Era o seguinte: nem tudo é previsível, nem funciona como um relógio. Havia esse barulho dos matemáticos na época, porém o homem responsável pelo descobrimento da teoria do caos foi um meteorologista e ele se chamava Edward Lorenz. Lorenz usava um computador em 1961 que calculava alguns valores como temperatura, umidade e etc. para fazer a previsão do tempo. O computador emitia um gráfico e esse resultava no tempo do dia em questão, e geralmente acertava, geralmente não, mas mesmo assim chegava perto. Um dia o homem decidiu não deixar a máquina produzindo e fez ele mesmo os cálculos. Ao sair para comer e voltar, pôde perceber que o gráfico estava ligeiramente diferente. Iniciava de uma forma igual aos outros, porém a partir do meio do gráfico o material mudava. Lorenz havia colocado 3 números a mais em uma casa decimal, e esses 3 números a mais vou resumir de forma bem rápida aqui. Lorenz precisava de seu computador para analisar dados e gerar gráficos. Nesse dia que colocou manualmente na máquina os dados que precisava para adiantar o trabalho, notou alterações na estrutura do gráfico que se diferenciava dos demais. O peso colocado erroneamente por Lorenz equivalia à pena de um pato. Ou seja, um problema tão pequeno foi capaz de alterar um estudo sobre o tempo, uma perna de pato. Se não fosse de cair o queixo, seria cômico. Após esse acontecimento e com o andamento de algumas pesquisas, Lorenz chegou à conclusão que mesmo mudanças mínimas causavam diferenças enormes em eventos. E o que nós chegamos à conclusão é que, diferente da previsão que era usada antes, o estado atual de algo, na verdade, passa longe de prever seu comportamento no futuro, pois não há um padrão a ser seguido quando algumas coisas, mesmo que pequenas, podem desencadear situações adversas e etc. Mas, quando falamos de caos, pensamos em falta de ordem, é importante ressaltar que não, também não é assim. Todo evento para chegar à sua conclusão precisa de uma trajetória, seja ruim ou boa. Quando é descoberta a causa de um problema, é possível identificar dentro do caos gerado as fases do processo que determinam o caos e fazer o máximo para evitar que ocorra novamente. Um grande exemplo de estudo no caos foi, com certeza, a pandemia, onde todos nós passamos por um problema que nunca havia sido passado antes pela nossa geração e tivemos que nos adaptar ao caos. E se formos pensar por cima, foi algo que foi caótico para todos e mesmo assim nós tivemos que aprender a lidar. Então, apesar da causa e do efeito, acabamos nos adaptando também ao caos. Agora falando da borboleta maromba, sim, a borboleta maromba que eu disse na introdução do vídeo, Lorenz uma vez disse: o simples bater de asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas. Então, o Brasil tem uma arma, galera. Sim, vamos botar as borboletas pra voar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e até a próxima. Estudem o caos e se adaptem a ele.